Finalmente, Sun Jin-woo se tornou Rank S. E olha, foi de um jeito muito, mas muito badass. Além disso, a gente tem várias coisas muito interessantes nesse episódio que, apesar de não ter nenhuma porradaria, prepara o terreno para muita coisa importante nesse resto de temporada. Então fica aqui comigo que a gente vai analisar tintim por tintim desse episódio de Solo Leveling. Todo mundo sabia que isso uma hora precisava acontecer, porque ficar casualmente participando de uma coisinha ou outra em que sempre dava merda e ele, por coincidência, o pobrezinho Rank A estava envolvido, já não estava mais colando, já tinha uma galera muito esperta em relação a ele. Então assim, finalmente conseguir resolver isso e se tornar oficialmente Rank S é uma parada muito importante. Não só pra ele, mas pra ele conseguir upar de maneira decente daqui pra frente. E aí, saindo disso, você tem toda aquela comoção daqueles olheiros, todo mundo já querendo trocar uma ideia com ele e tudo mais. E, como se isso não bastasse, vem o chefe de uma das principais guildas tentar abordar ele. Olá, tudo bem? Como vai? Vamos trocar uma ideia? Vem aqui pra nossa guilda. E ele dá uma cagada enorme na cabeça do cara, de uma maneira assim, primorosa, só tipo, foda-se, passa direto. Então, muito maneiro, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem outro grande caçador tentando abordar ele, que é o presidente Go-Gun-Hee, que é o presidente da Associação dos Caçadores. E aí eles trocam um papo ali mais cabeça, tem algumas explicações sobre como funciona o mundo do Solo Leveling, né, no sentido de o governo meio que não consegue fazer muita coisa, eles são grandes reféns das principais guildas e paciência, porque essas grandes guildas que detêm o maior número de ranks S, por mais que o governo não esteja tão fraco, digamos assim, eles claramente estão na hierarquia como um todo bem mais abaixo quando comparado em poder absoluto. Então assim, foi legal desse panorama e tudo mais. E aí o Jin-Woo respeitosamente recusou. E aí eles falam que ele tem uns 3 dias para, teoricamente, passar pela burocracia para ser oficializado como Rank S. E aí o que ele faz? Ele aproveita parte desse tempo aí para ir minerar numa dungeon aí de um rank um pouco mais alto. Ele ainda tá como Rank E, né? Então ele consegue entrar ali meio, não, só vim ajudar a galera e tal. E aí ele se coça pra tentar derrotar o boss sozinho. Porque, bom, ele já começa a dar aqueles sinais de ambição muito fortes, né? E são esses vários sinaizinhos que o anime vai dando pra gente, de, tipo, olha, tem coisas acontecendo aí. Então, ele vai lá, tá minerando e tudo mais, e aí o episódio acaba, né, com a Chai-Hin. Chai-Hin? Eu sou péssimo de nome. A loirinha lá, ela tem uma condição muito específica no nariz dela, em que o olfato dela é mais apurado que o dos outros, então está muito relacionado a poder, via de regra. Ela apareceu, mandou, e aí, meu irmão, o que você tá fazendo aí? E aí ficou aquele... acho que vai dar merda. E aí a gente não sabe como ele vai sair disso, porque, bom, ele em teoria é um ranquier que tá no lugar errado, e só ela tava lá vistoriando, e teoricamente todo o resto da galera tava no horário de almoço, e aí fica a grande pulga atrás da orelha, como raios ele vai escapar. Falando de manhwa versus anime, muita coisa se manteve ipsis literis, isso tá bem bacana. Aqui ele acaba o volume 4 e ele vai começar o volume 5, então tudo que a gente tinha de material publicado aqui no Brasil provavelmente vai acabar junto com essa temporada. Até porque ainda vai um tempo até Panini chegar onde a New Pop tinha parado e tudo mais. Mas aqui, por exemplo, no volume 4, acaba quando ele vai falar com o Go-Gun-Hee. Então assim, esse episódio já mata o volume 4, tem algumas coisinhas do volume 5. Mas assim, muito bacana, muito legal, muito maneiro. Detalhe importante, né? Além disso tudo, a gente teve o Dong-So, se eu não me engano. O irmão do cara que matou o maluco na temporada passada, que eu sempre esqueço o nome dele. Ele foi acamado, assim, o estado dele tá deplorável, o bagulho foi feio na luta contra o Yuan, que tava foragido, né, lá nos Estados Unidos, e agora a gente vai ver como esse pedaço da história vai se desenrolar. Lembrando que no episódio passado também, o Jin-Woo conseguiu 2 dos 3 elementos pra fazer o Elixir da Vida. Então, ele tá cada vez mais perto de conseguir salvar a mãe dele no fim das contas. E aí, o que mais teve de interessante nesse episódio? O Jin-Woo não se afiliou a nenhuma grande guilda ainda. Eu acredito, e aí eu não li essa parte do manhwa ainda, então aqui é 100% teoria e voz da minha cabeça, eu acredito que ele vai acabar se afiliando à guilda do Jin-Woo, que é quem ajudou ele a conseguir várias coisas, etc e tal, e querendo ou não, ele provavelmente vai fazer isso condicionado a ter muito poder e muita influência dentro dessa guilda. Porque as outras, por mais que elas tenham várias regalias, etc, tem uma questão muito forte que entra nisso tudo, que é todo aquele jogo de poder, né? Ao que tudo indica, elas estão mais ou menos equilibradas no momento atual, porque ele foi o 10º a despertar, então parece que as coisas estavam mais ou menos distribuídas. E aí, se ele entrar em qualquer uma delas, o poder vai dar aquela balançada, e ao dar aquela balançada, pode ser que alguém tente fazer merda. Então,
o caminho que eu enxergo como mais natural é ele ir pra do Jinwoo, pra justamente não desequilibrar o poder como um todo, mas dado o nível de força dele, até onde a gente sabe que ele consegue chegar, fazer com que essa guilda se torne efetivamente mais forte no futuro não tão distante. Mas ainda não tem nada concreto sobre isso, por mais que no episódio passado o Jinwoo tenha trocado uma ideia com o pai dele e tudo mais, e uma das grandes condições era que o Jinwoo fosse pra essa guilda. Uma outra parada muito bacana que rola também é eles mostrando um pouco mais sobre a diferença dos atributos entre os itens encontrados em dungeons normais e dungeons do sistema. O Jinwoo tinha conseguido um orbe ali que dá o dobro de dano mágico, então assim, é um item que tá classificado como rank A, mas facilmente seria um rank S ou S+, dependendo de como ele fosse avaliado, considerando os parâmetros que a gente tem nas dungeons normais. Cara, maneiro. Por exemplo, na minha cabeça eu imaginei que ele ia acabar equipando isso pros magos dele, né? Que ele tem um grupo ali de magos que, pô, dobrar o dano mágico dessa galera me parece que seria de bom tom. Só que ele tá indo pra um outro caminho e tudo mais, então assim, dá pra ver que tem muita diferença entre os itens do sistema e os itens das dungeons normais. E tem uma parada legal também, que os itens que o Jinwoo usa, eles não ficam necessariamente à mostra, né? Totalmente diferente do Jinwoo, que você claramente vê que ele é um playboyzinho andando pela rua. Então, isso também é uma parada maneira. Esse episódio, de novo, não tem muita luta, não tem nada que você fale assim, meu Deus do céu, nossa senhora, fulano deitou ciclano na porrada. Mas ele é muito importante pra preparar o terreno pro que vem aí na reta final aí, porque em teoria esse é o quarto episódio. Não, ainda tem chão. Mas a cada episódio que passa, as minhas suspeitas de que vai acabar quando ele terminar o castelo lá na dungeon do sistema permanece. Então acho que ele vai seguir por esse rumo. Tem muita coisa bacana ainda pra acontecer em termos de luta, etc. E assim, eu gosto disso, eu gosto, tipo, não é porque ele é um shonenzinho que ele precisa que todo episódio seja de luta, mas acho que os episódios que não são de luta, eles têm que trazer algo benéfico pra história como um todo. Não pode ser só o episódio da praia, tá ligado? Eu acho que tem que ter coisas pra enriquecer o universo, explicar a motivação de certos personagens, mostrar pra onde determinados personagens vão seguir a partir do que aconteceu até então. Então acho que esse episódio consegue fazer isso muito bem, por mais que ele seja um ritmo mais lento, etc e tal. Mas acho que a partir do próximo já vai ter tiro, porrada e bomba. Porque, bom, a gente ainda precisa descobrir como raios o Jinwoo vai sair dessa enrascada com a Chai-Rin. Eu acho que é a Chai-Rin. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. Comenta aqui qual foi a coisa que você achou mais marcante nesse episódio. E por que foi a aparição da Chai-Rin, porque quem já leu sabe o que vem por aí. E eu já tenho spoilers do final, então assim... É isso aí. Você entendeu? Se você não entendeu, fuja de spoilers. Ou vai ler, que ler é legal. Espero que você tenha curtido esse vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!